Olá! Bem, hoje é a nossa estreia do programa Expo Religião. Como eu já disse, a Expo Religião reúne um grupo de 28 religiosos, religiões distintas. Nós acreditamos que através do conhecimento e da cultura, você desconstrói uma intolerância. E isso é o que nos faz importante e essa é a nossa luta. Mas como primeiro programa, não poderia deixar de ser. Eu teria que discutir, conversar, entrevistar aquele que é um grande incentivador do diálogo interreligioso e que no Rio de Janeiro ele é o líder, é a única religião que tem uma liderança, que é a religião católica. Hoje nós estamos aqui no Palácio São Joaquim e entrevistando Sua Eminência, o Cardeal Dom Arani Tempesta. Muito obrigado por nos receber, Dom Arani. É uma alegria, Luzia, e de início, os meus cumprimentos, porque a ideia da Expo Religião, né, que você gerou e tem levado até hoje, tem assim multiplicado em matéria de serviço, de missão, de reflexão, e ajudado essa cidade, e não só, porque agora com a internet a gente chega no mundo inteiro, a pensar diferente, né? A respeitar o outro e a conhecer o outro, né? Acho que são anos que você tem trabalhado com isso, algumas vezes eu tenho participado, nem sempre é possível, mas está de parabéns, né, por essa iniciativa da Expo Religião e agora também pela TV Alerj, também podendo divulgar essa ideia luminosa de poder colocar as religiões em diálogo e, ao mesmo tempo, né, procurar encontrar caminhos para que essa intolerância que existe vá terminando, né? A Igreja Católica, na época do Concílio Vaticano II, falou muito sobre isso, né? Sobre a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, a importância desse conhecimento mútuo que pode ter entre as várias religiões, né? E temos o diálogo, quando objetivos comuns são importantes, aquilo que é comum a todos nós, preocupação com a vida, com as pessoas, com a dignidade humana, que são comuns a todas as religiões, e respeitando, é claro, aquilo que é a teologia de cada uma dessas religiões. Isso é contagiante, gente, porque o cardeal, há 1 ano e 5 meses, no dia 2 de fevereiro de 2020, ele criou a Comissão Diálogo e Paz. Nem se pensava que iríamos entrar numa pandemia. E quando nós entramos na pandemia, ele criou a live interreligiosa que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, sempre com 3 representantes religiosos distintos. É a primeira vez que a gente tem notícia de um cardeal que tenha incentivado e participado tão ativamente desse diálogo interreligioso. É interessante que a pandemia nos trouxe muitos problemas, muitas preocupações, muitas dores. Mas nós temos que também dizer que trouxe algumas iniciativas criativas que nos ajudam, né? Porque para poder fazer uma conferência, uma reunião com representantes de várias religiões, nós temos locais que no máximo congregam 200, 300, 500, 600 pessoas. Com a pandemia, nós aprendemos a fazer lives, né? E as lives vão para milhares, né? Chegam até mais de 20 mil acessos, né, nas lives, de tal maneira que a ideia se dissemina muito mais, né? E isso toda semana se discutem assuntos próprios do mundo atual, da realidade atual, e com representantes de várias religiões. Às vezes 13 e até mais, né, Luzia? Já chegamos a 28. E por isso, então, vamos conhecer um pouquinho da história do cardeal do nosso Rio de Janeiro? Primeiro, eu queria que o senhor nos falasse uma coisa. Onde nós estamos? Bom, aqui é a residência dos arcebispos do Rio de Janeiro, né? Na época, no final do século XIX, a última residência antes dessa ficava na Cinelândia, onde tem hoje o Palácio da Justiça e tudo mais ali.
E já passou por vários outros locais antes, no passado, a residência dos arcebispos e bispos do Rio de Janeiro. E na época que começava a ter a possibilidade de ter um cardeal, quiseram construir realmente um local especial e que ficasse longe do centro, né? Porque aí onde estava assim, lá era muito central, então compraram aqui para construir realmente a Casa dos Arcebispos do Rio, que enquanto estão no cargo, eles residem aqui. E aqui é o salão? Aqui é o salão chamado do Trono, Salão do Trono. Aí nós vemos aqui justamente o local, inclusive com aquilo que é toda a decoração, que no passado, né, os cardeais recebiam as visitas aqui, né, com toda a vestimenta própria, com toda a solenidade própria, recebiam aqui. Hoje nós utilizamos para gravações de programas. Mas alguém chegou a ser coroado aqui? Não, coroado não, né? Os cardeais recebiam as visitas aqui, não é? Recebiam as visitas aqui. E também, assim que eu cheguei, tinha algumas recepções, às vezes de diplomatas, de políticos, com fraternidade de Natal também, recebia aqui. E quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro, também teve alguns momentos que ele recebeu as pessoas aqui também, né? Perfeito. Então agora vamos falar do cardeal do Rio. O senhor nasceu em São Paulo? Sim, no estado de São Paulo. Ficou lá há quanto tempo? Até os 47 anos, né? Então, foi lá que nasceu a sua vocação, foi aí que começou a sua vocação. Sim, exatamente, né? Com quantos anos, cara? Eu creio que dizer uma data específica é muito relativo, porque eu já nasci muito próximo da igreja ali. E no meu trabalho de adolescente, de juventude, era muito próximo da igreja também, seja como coroinha, como catequista, tudo mais. Mas a decisão de entrar para a vida religiosa foi na época dos 16 anos, aproximadamente 17 anos. Foi bem aceito pela família? Não muito, né? Eu era sou ainda o filho mais novo, e que na tradição italiana, aquele que ficaria em casa, cuidando dos pais, etc., né? E grande parte dos meus irmãos e minhas irmãs já tinham, alguns casados, tinham saído e tudo mais, estava somente eu em casa, então a mãe não gostou muito não, mas depois aceitou. E qual foi a primeira igreja depois que o senhor passou a padre, que o senhor esteve à frente? Então, bem perto da minha casa onde eu nasci, né? Paróquia São Roque, ali eu fui vigário paroquial, trabalhei muito tempo na zona rural, com 30 capelas rurais, né? E depois passei a pároco ali, com todo aquele trabalho da cidade, da cidade de região urbana, né? Foi ali que realmente foi marcante nos inícios da minha vida. E até hoje conservo muitas amizades, né? De grupos, de grupo de jovens, na época hoje já são avós, né? Que nós encontramos de quando em quando é possível, né? Às vezes eles pedem que vá lá para um certo momento de uma celebração, tudo mais. Agora, com a pandemia, tudo mais difícil, né? Mas a gente conserva muitas ligações e foi ali também que eu entrei na vida religiosa, evidentemente, né? Na vida cisterciense, que fica bem ao lado dessa paróquia, né? E o senhor ficou lá até quando? Então, até os 47 anos, né? E depois foi para onde? Aí eu fui nomeado bispo de São José do Rio Preto, né? Que é do outro lado do estado de São Paulo. Eu estava a leste do estado de São Paulo, fui para oeste do estado de São Paulo, uma outra região, né? Uma região ligada mais à região de Mato Grosso, subindo para aquela região lá de Minas Gerais. Aqui eu estava de Minas Gerais Sul, lá em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e fiquei ali um pouco mais de 7 anos, 7 meses, né, em Rio Preto. Depois dali, fui transferido para Belém do Pará, para a Amazônia, onde fiquei aproximadamente 5 anos e pouco, né? E ali, como arcebispo de Belém, tinha muitas ilhas a se visitar, muitos trabalhos, e o Grande Círio de Nazaré, né? Que talvez seja a maior manifestação religiosa do Brasil, talvez do mundo, enquanto acontece no final de semana, né? Por que tantas pessoas acham que, em função disso, o senhor nasceu lá, em Belém do Pará? Porque foi de Belém que eu vim para o Rio de Janeiro. Né? Correto. Então, claro, a última parada, digamos assim, ficou marcante, né? Ficou marcante como o lugar de onde eu vim. Realmente vim de Belém, né? Vim de Belém, vim para o Rio, e como aqui tem muito
paraense, né? Então, justamente, logo me carimbaram, né, como paraense também, que também não há nenhum problema. E o Círio é uma festa que dá saudade? Realmente é uma festa que marca a vida do paraense, pelo menos naquela região de Belém e arredores, né, que ainda conserva a tradição, né, paraense, porque o sul do Pará já é uma outra cultura, uma outra realidade, mas o pessoal que veio do sul do Brasil já é outro tipo de comida, de tradições religiosas também. Mas ali em Belém realmente é algo que marca e que, ao ver realmente como envolve as pessoas, todas as pessoas, e todas as classes, todas as várias situações, e inclusive também os sacerdotes, também os religiosos, a gente vê que realmente ali a fé tornou-se uma cultura, e a cultura é marcada pela fé, né, em Nazaré. E a gente vê ali um movimento não só do Círio, mas até antes, né? Você vê que tem pessoas que ficam ao longo da estrada distribuindo água para aqueles peregrinos que estão seguindo para o Círio. O Círio, ele tem várias conotações, são dezenas de procissões, tem o principal que é o Círio, e de uma certa forma todo paraense da região de Belém, se possível, vem passar o Círio ali em Belém. Então é uma migração durante esse mês de outubro que marca o coração do paraense, vem de barco, de avião, de carro, a pé, tudo mais. E não só no Círio, o pessoal distribui água, mas também a pessoa que vem a pé de longe, né? Faz esse trajeto a pé por devoção e recebe no decorrer da sua passada, da estrada, não só água, mas também assistência, alimento, até chegar em Belém, né? E durante o Círio, durante o sábado e o domingo do Círio, sem dúvida, em todos os cantos tem sempre gente que ajuda, gente que distribui água e tudo mais. Inclusive tem uma coisa interessante ali, né? Algumas religiões distribuem flores também para quem passa, né? Que não são nem cristãs as religiões, mas distribuem vasinhos de flores para... Isso no sábado, principalmente, né? Porque no domingo não é impossível fazer qualquer outra coisa, né? De Itália. E aí viemos para o Rio? Sim, dali vim para o Rio. Chegou aqui quando? Eu cheguei em abril de 2009, né? Tomei posse no Domingo da Misericórdia, né? Na época, 19 de abril. O domingo caiu no dia 19 e justamente daí para frente nós estamos aqui há uns 12 anos. O Rio tem que fazer uma universidade com pós-graduação e pós-graduação para conhecer bem o Rio de Janeiro e sua cultura e sua realidade, que não é tão simples não, né? O que é ser um cardeal? É ser alguém que o Papa escolhe para ser próximo dele, para estar junto, para estar dando opiniões sobre alguns assuntos. Cada cardeal tem assim algum dicastério, ou seja, alguma espécie de ministérios, traduzindo para a nossa realidade, em que ele é um dos consultores, né? Cada cardeal tem várias responsabilidades nesse sentido, que em tempos normais tem algumas reuniões em Roma para discutir algum assunto e dar algumas opiniões. Mas desde que entrou a pandemia, essas reuniões não acontecem mais, né? Aliás, a última que aconteceu estava bem começando a pandemia. Chegou a acontecer? Estava bem no início, bem no início. E perto de mim tem um cardeal bem gripado, sendo do meu lado. E estava começando a pandemia. Ele só não podia espirrar, né? Pior que espirrava também. Mas acho que era só gripe mesmo. Ah, que bom. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para conhecer um pouquinho mais do Cardeal do Rio.